Principais tipos de falácias, parte 3. Bem-vindos ao canal. Ao menos nos próximos minutos você ficará um pouco mais racional. Seguindo com a nossa série, esta é a parte 3 com mais 5 falácias. 1. Falácia do cherry picking, seleção de evidências. O que é? Ocorre quando um debatedor seleciona apenas as evidências ou dados que apoiam sua tese e ignora de forma intencional e conveniente todo o corpo de informações, sejam elas a maioria ou uma minoria, que contradizem ou enfraquecem sua conclusão. É a tática de colher as cerejas mais bonitas e esconder as podres. Exemplos práticos. 1. Exemplo indireto e trivial do cotidiano. Pense que quando num site em que há testemunhais, haverá sempre as opiniões positivas. Nas análises em forma de propaganda de jogos, filmes e livros, eles selecionarão apenas as maiores notas ou as análises favoráveis. 2. Exemplo político. Um político que defende uma política econômica pode citar apenas estatísticas de sucesso de um período específico, ignorando dados de períodos anteriores ou de outros países que mostram resultados negativos da mesma política. Adendo: intenção versus viés. É importante notar que o cherry picking nem sempre é um ato de desonestidade ou má-fé. Muitas vezes, ele é resultado de um viés de confirmação. Neste caso, a pessoa acredita genuinamente na sua conclusão porque o seu cérebro buscou e selecionou apenas os dados que a confirmam, sem perceber que está ignorando o restante das evidências. A falácia permanece, mas a intenção de enganar desaparece, sendo substituída por um erro de raciocínio. Por que é problemático? É uma falácia que, sendo intencional ou não, se orienta pela desonestidade intelectual ou falta de rigor que leva a conclusões completamente falsas. Ao suprimir intencionalmente ou não as evidências contrárias, o cherry picking cria uma visão distorcida e unilateral da realidade, impedindo a análise objetiva dos fatos. Como identificar? O argumento se baseia em casos anedóticos, poucos exemplos ou dados isolados, que, embora verdadeiros, são insuficientes. O debatedor apresenta um conjunto de evidências que parece convincente, mas ignora intencionalmente ou não uma parte significativa ou crucial dos dados que contradizem a conclusão ou oferecem uma visão mais completa do cenário. Pergunte: quais evidências você não mencionou que poderiam mudar essa conclusão? Se a resposta for vaga ou evasiva, pode ser cherry picking. 2. Falácia da citação fora de contexto, deturpação. O que é? Consiste em usar uma parte isolada de uma fala, frase ou texto, removendo-a do seu contexto original, de forma que o significado seja total ou parcialmente alterado e deturpado. É uma das ferramentas mais comuns e eficazes da desinformação, pois usa palavras verdadeiras para criar uma mentira. Exemplos práticos. 1. Contexto de saúde, mídia, exemplo particular. Durante a pandemia, alguém postou nas redes sociais um print de uma notícia para criticar as vacinas, sugerindo que todas eram perigosas. Mas, quando eu fui na fonte, descobri que o artigo original falava apenas de um tipo específico de vacina, com efeitos colaterais muito raros, e começava justamente elogiando as vacinas por salvarem milhões de vidas. Aqui houve uma deturpação que inverteu completamente a mensagem, de elogio e ressalva do artigo para uma condenação geral. 2. Contexto de mídia, títulos, clickbait. O título de um artigo anuncia: cientistas afirmam, café faz mal ao coração. A matéria, no entanto, revela que a pesquisa se referia apenas ao consumo de 10 ou mais xícaras por dia. Aqui, o título chamativo é um corte extremo do contexto da dosagem, que só depois de ler a reportagem a pessoa vai entender. Pior que muitos, entre aspas, compreendem e julgam os fatos apenas pelos títulos. Comentário: para não se mal interpretado e indicar algum posicionamento político sobre o exemplo da vacina, independente se você é a favor ou contra, haverá de focar no ponto que a pessoa pegou uma citação de um artigo que elogiava as vacinas em geral para embasar sobre como as vacinas seriam prejudiciais. Isso só pode ser feito de má fé para transmitir uma informação que não passa de crença e que é facilitada quando a pessoa não checa as fontes. Por que é problemático?
É uma falácia que se alimenta da má-fé ou do descuido, destruindo a confiança na comunicação. Ela permite que o argumento seja defendido com base em uma versão falsa do que foi dito e alimenta o fenômeno em que o leitor se antecipa e forma uma opinião apenas pelo título ou pela citação. Como identificar? Cuidado com títulos de notícias. Se o título for muito chocante ou polarizado, procure sempre pela fonte original e leia pelo menos o parágrafo inteiro em torno da citação para verificar se o sentido foi mantido. Quando vê uma frase altamente controversa atribuída a alguém ou sobre algum fato, procure pela fonte original para checar se há algum contexto específico. Enfim, busque as fontes sobre as citações que pareçam suspeitas e não seja manipulado, ainda mais quando é algo que está no seu viés de confirmação. 3. Falácia da falsa equivalência. O que é? Consiste em afirmar que duas coisas, eventos ou situações são moralmente, logicamente ou em termos de impacto igualmente ruins ou comparáveis, quando na verdade não o são. A falácia ignora as diferenças cruciais de grau, frequência, proporção ou relevância. Exemplos práticos. 1. Contexto moral-consequência. O homem que roubou um pão por estar faminto ou um produto de baixo valor merece a mesma pena de prisão que o criminoso que roubou várias pessoas com uso de violência e ameaças. Afinal, ambos cometeram roubo e roubo é crime. Aqui ignoram-se as diferenças de motivação, impacto social e proporção do dano. 2. Contexto de mídia, impacto. Um deslize gramatical ou uma piada de mau gosto dita por um político é tão ruim quanto o escândalo de corrupção bilionária do seu adversário. Os dois cometeram erros públicos e erro é erro. Aqui, a falácia nivela uma falha menor de baixo impacto com um crime de proporções gigantescas, ignorando a diferença de grau e consequência. Por que é problemático? A falsa equivalência é usada para minimizar a gravidade de um erro maior ao compará-lo com um erro menor. Ela nivela o debate, impedindo que se avalie o impacto real e a proporção das ações. Como identificar? Quando alguém tenta igualar duas ações e você percebe que as diferenças de grau, proporção ou intenção entre elas foram ignoradas intencionalmente. 4. Falácia da simplificação excessiva. O que é? Consiste em apresentar uma questão complexa de forma tão simplificada que omite detalhes cruciais, nuances, exceções ou interdependências, distorcendo a realidade e levando a conclusões superficiais ou incorretas. A complexidade é reduzida a uma dicotomia ou a uma única causa. Exemplos práticos. 1. Contexto social. A solução para a pobreza é simples, basta as pessoas trabalharem mais. Aqui, a pessoa usa uma simplificação que ignora fatores complexos como desemprego estrutural, falta de acesso à educação, saúde, discriminação, ciclos de pobreza, inflação, etc. O problema é reduzido a uma única falha de caráter individual, a falta de esforço. 2. Contexto de gestão. O problema da saúde pública se resume na necessidade de mais médicos. Aqui, a frase ignora toda a complexidade do sistema de saúde, incluindo gestão hospitalar, infraestrutura de equipamentos, distribuição desigual de profissionais, acesso a medicamentos, saneamento básico, prevenção, etc. O problema sistêmico é simplificado a uma única solução de mão de obra. Por que é problemático? A simplificação excessiva leva a falsas soluções. Ao identificar apenas uma causa, o falante desvia o foco das verdadeiras interconexões do problema, impedindo a discussão de soluções eficazes e complexas que a realidade exige. Como identificar? O argumento usa expressões como "é só fazer X" ou "o problema se resume a Y" para um assunto notoriamente complexo. Desconfie de soluções que parecem fáceis demais para problemas difíceis demais. 5. Falácia do duplo padrão. O que é? Consiste em aplicar um conjunto de regras, princípios ou critérios de forma inconsistente, exigindo um padrão mais rigoroso ou mais permissivo para um grupo, pessoa ou situação do que para outro, sem justificativa lógica para essa distinção. Exemplos práticos. 1.
Contexto político. É inaceitável que o político da oposição tenha aceitado um presente caro. Isso é corrupção. Mas quando o político do meu partido faz o mesmo, é apenas um sinal de amizade. Aqui a mesma ação é julgada de forma oposta, dependendo da identidade do praticante, tudo para preservar a defesa sobre o político a qual ela apoia. 2. Contexto pessoal. Quando meu filho tira nota baixa, é porque o professor não sabe ensinar. Mas quando o filho do vizinho tira nota baixa, é porque ele não se esforçou o suficiente. Aqui a falha é atribuída a causas externas para o próprio filho e a causas internas para o filho do outro, tudo para defender e justificar a baixa performance do seu filho. Por que é problemático? O duplo padrão é o alicerce da hipocrisia e do viés. Ele destrói a imparcialidade e a justiça, pois as conclusões não são baseadas na ação, mas em quem a pratica. Impede a autocrítica e permite que um grupo condene o outro por falhas que ele próprio ignora. Como identificar? Pergunte-se: se a pessoa ou grupo atacada trocasse de lugar com o acusador, o julgamento se manteria? Procure por critérios de avaliação que mudam dependendo da identidade do envolvido. Acabamos de ver mais 5 falácias que podem passar despercebidas, mesmo por pessoas bem informadas. Identificá-las não é sobre ganhar discussões, mas sobre pensar melhor. Na parte 4, vamos ver mais falácias para adicionar ao nosso arsenal de pensamento crítico. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e aguarde os próximos vídeos. Se este vídeo te ajudou a reconhecer melhor estas armadilhas, curta e compartilhe esse vídeo para outras pessoas. Tenho certeza de que você já se deparou com algumas dessas falácias. Qual delas mais te incomoda? Ou, quem sabe, até percebeu se já não usou? Deixe sua valiosa contribuição sobre o que foi abordado. E lembre-se, o mundo nem sempre é racional, mas você pode ser. O que for aprendido de verdade jamais será esquecido. Quando todos estão pensando a mesma coisa, talvez seja o caso de ninguém estar pensando. Obrigado por assistir até o final. Até a próxima!